Como eu disse, né? Bom, um chavão aí, uma frase batida que muita gente conhece é que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. A Rússia, ela iniciou a operação militar na Ucrânia na última quinta-feira, na quinta-feira da semana passada. Ela já vinha sofrendo, né, uma onda de mentiras contra o governo russo. Curiosamente, né, e a gente pode... eu acho que só a gente podia começar assim, discutindo esse fato, Cifa e Natália, Sim, de sim. que uma das principais fake news contra a Rússia é de que ela é a disseminadora de fake news, para você ver como é a hipocrisia e o cinismo do imperialismo, né? Eles mentem a respeito da Rússia. A gente não sabe nada na Rússia se a gente assistir a Globo e ainda colocam a culpa na Rússia por disseminar fake news, sendo que a realidade assim, se a gente assiste a CNN, a Globolê, Folha de São Paulo, é uma realidade paralela do que acontece no Brasil, no mundo e inclusive na Ucrânia, mas acusam os russos de serem os disseminadores de fake news. Muita hipocrisia, né? E não param por aí, né? Eles vão além disso, eles acusam e censuram, né, os sites das TVs, tudo que tem da imprensa russa, eles também, além de acusar, eles censuram também, derrubam. Pois é, inclusive a União Europeia iniciou essa semana a proibição aí da RT, da Sputnik e de outros veículos de comunicação russos nos 27 países do bloco. Então, quem mora na Alemanha, por exemplo, já não pode mais assistir a RT. A RT é um canal de TV por assinatura em vários países, na América Latina também. E o Uruguai, inclusive, a gente publicou no Diário Causa Operária, também proibiu, cortou o sinal da RT, seguindo aí a União Europeia. E muita gente aqui, a gente tem militantes e simpatizantes na Europa, estão reclamando muito. A gente, na nossa cobertura aqui, a gente estava conversando com o Thiago Carneiro, que vira e mexe está lá em Minsk, na Bielorrússia, e nesse momento está em Luxemburgo. Ele disse que não consegue acessar nem mesmo os sites de notícias da Bielorrússia, que é aliada da Rússia, por causa da censura da União Europeia contra a imprensa russa. E antes disso, antes do início desse conflito militar na Ucrânia, a Rússia já estava sendo muito censurada a sua imprensa. Já nos últimos anos, né, a imprensa russa estava sendo já, desde 2019, 2020, estava sendo considerada como um agente estrangeiro do governo de Moscou nos Estados Unidos, impondo assim várias restrições para o trabalho jornalístico dos russos lá nos Estados Unidos e o mesmo na Europa. Um pouco antes do conflito militar, a Alemanha já havia banido a RT, não esperou nem a União Europeia descer esse decreto aí. A Alemanha foi a primeira a banir a RT. O Putin, logicamente, né, como ele não é besta, ele revidou e baniu a Deutsche Welle da Rússia. Mas, assim, é uma censura generalizada contra a imprensa russa e, além disso, aqui no Brasil, a gente também está sentindo isso daí, porque quem, nos últimos dias, tenta entrar no site da Sputnik, seja a Sputnik Brasil, Mundo ou em inglês, está tendo muitas dificuldades. A própria Sputnik está alertando que está instável o seu sinal em vários países no seu próprio site. Ataques hackers? Então, são ataques DDoS. Não, são ataques cibernéticos e aí, por exemplo, o caso da RT, ela ativa o sistema de defesa DDoS para prevenir esses ataques. Só que isso daí faz com que o site fique instável e fique fora do ar várias vezes. Então, se você vai acessar a RT, pode ser que no primeiro momento vai aparecer ali que é DDoS. E aí depois carrega para atualizar a página. Mas existe uma instabilidade. A RIA Novosti, que é uma das principais agências de notícias da Rússia, está sofrendo também ataques cibernéticos e é difícil de você acessar. O site do Kremlin, que é o site da presidência russa, onde tem comunicados oficiais de hora em hora, né, para a gente acompanhar o conflito, também está fora do ar por causa dos ataques, né, ataques hackers aí, movidos logicamente pelo imperialismo contra os meios de comunicação russos. E aí a gente tem o seguinte cenário, aqui no Brasil, ou então em vários países do mundo, a gente recebe as informações das agências de notícias internacionais, que são
AFP, Agência France Press, AP, Associated Press, a Agência F da Espanha, a BBC, etc. São meia dúzia de agências, Reuters, agências internacionais que são dos países imperialistas. Elas controlam 80% das informações sobre política internacional que chegam no Brasil. 80% das informações vêm dessas agências. E essas agências estão mancomunadas com os governos dos países de onde elas são, que são países imperialistas. Então, como esses países estão contra a Rússia, você pode acompanhar nessas agências que só tem conteúdo anti-russo. Então só chega no Brasil conteúdo anti-russo. E como a Globo, Folha de São Paulo, Veja, são basicamente filiais da imprensa norte-americana aqui no Brasil, atuam contra os interesses do Brasil, a favor dos interesses dos Estados Unidos e dos países imperialistas, a gente só vê mentira contra a Rússia. Bom, a gente só vê mentira contra o Brasil, imagina contra a Rússia, né? E existe um bloqueio enorme. E para completar isso daí, ainda existe essa censura contra a imprensa russa que afeta o público brasileiro. Então é uma guerra de informação, além de mentiras, é uma guerra de muita censura, né? E a gente não tem acesso ao lado russo. Uma coisa que seria fundamental para entender a realidade de qualquer conflito, de qualquer acontecimento, é você ter acesso às diversas versões, aos diversos lados. Né? O que a gente aprende na faculdade de jornalismo? Um dos maiores mantras do jornalismo é você ouvir os dois lados, ouvir todos os lados do acontecimento. Isso daí a imprensa não faz. Não tem lado russo nessa história. Eu estava assistindo na quarta-feira, que eu estava trabalhando de casa, a CNN Brasil. É só falando que o Putin é um autocrata, que ali é uma ditadura, que não tem democracia. E daí mostrava discurso do Biden, discurso do Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, discurso da Jen Psaki, que é porta-voz da Casa Branca, discurso do Vladimir Zelensky. Você liga na Globo na hora do almoço, você está vendo ali Vladimir Zelensky virou crush. Pois é. E não tem nenhuma posição do governo russo. Não tem nenhuma posição favorável ao governo russo. Nem de jornalista russo, nem de jornalista brasileiro que tem uma posição diferente, de especialista que venha falar uma posição diferente, algum comentarista. É tudo uma linha única, um pensamento único. A Rússia é o vilão, os ucranianos são as vítimas, o Vladimir Zelensky é o mártir e a OTAN e os Estados Unidos são os defensores da humanidade contra os invasores russos. São soldados angelicais, né? Eles são os salvadores do mundo, são os mocinhos da história, o que não é verdade. Infelizmente, esse discurso uníssono, né, com a população brasileira e que só tem acesso à imprensa golpista, imprensa Globo... A maior parte da população, né? Então, assim, infelizmente. Os ataques de quem está vendo o outro lado... tá bem forte, assim, o que a gente tem enfrentado, inclusive por estar desafiando essa empresa, todo esse esquema, né, é bem forte, porém aí conseguimos chegar no 100K, isso quer dizer que existem pessoas que querem saber a verdade. Toda a nossa cobertura aqui com mais de 1.000 pessoas ao vivo o tempo todo, querendo saber realmente qual é o outro lado, que existem países fazendo neste momento milhares de manifestações pró-Rússia, com vídeos dos soldados cuidando lá, levando comidas, mantimentos e tal. Tudo isso você vê no diário, você lê no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, que a gente está fazendo. Outra coisa que eu estava pensando aqui é que além de dar só um lado da história, é como se assim, tivesse começado do nada, assim, como a questão da Ucrânia começou com a Rússia interferindo lá, né? Antes não tinha nada lá, não acontecia nada, nos últimos anos não teve nenhum acontecimento, né? Simplesmente começou agora, do nada, né? Além de tudo, promove, né, a desinformação, a ignorância, né? Eles lá, o Fantástico, que é a revista semanal lá da Globo. O Fantástico ao é invés vergonhoso. De fazer um documentário explicando o contexto do que está acontecendo, fez um documentário só atacando o Putin e a Rússia, né? Ou seja, informação zero, é só campanha, propaganda de guerra, né?
Uma sucursal da OTAN no Brasil é a Globo.